Olá, Nagoniano! Você sabe quem foi Teresa de Benguela? Hoje nós vamos contar a história dessa mulher maravilhosa que foi inclusive chamada de rainha. Vem com a gente! Regar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, samba no pé. E ter o mundo inteiro no abraço, mãe. Reverberando amor só pra você. Teresa de Benguela, também conhecida como Rainha Teresa, fez sua história no Brasil colonial. Essa mulher, muita gente não conhece, mas inclusive tem uma data, reservada para ela no calendário do Brasil, que é dia 25 de julho, dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, um dia nacional instituído em 2014. É uma mulher que fez sua história ali na região centro-oeste, no Mato Grosso mais precisamente, na Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma cidadezinha, um município ali no estado do Mato Grosso, que em outro momento foi uma capitania hereditária, Vila Bela foi inclusive a primeira capital do Mato Grosso. E essa mulher negra tem uma história de muita representação, de força e de guerra. Mas vamos por parte. Quem foi Teresa de Benguela? Teresa de Benguela era uma mulher negra, não se sabe exatamente se escravizada, se nasceu no Brasil, que viveu por volta do século XVIII, no centro-oeste do país, e que era casada com José Piolho. Segundo conta-se a primeira história. Por que conta-se? Porque a gente precisa destacar que, com o tempo, a história ela vai passando de mão em mão, de voz em voz. Não há um registro oficial escrito, um livro, por exemplo, que infelizmente conte a história de Teresa, mas não há dúvida de como ela foi importante para a história do nosso país, na região centro-oeste, mas para todas as pessoas. Teresa, então, era casada com José Piolho, eles viviam no quilombo do Quariterê, no estado do Mato Grosso, que é hoje, perto do rio ali Guaporé, e ela, junto com ele, trabalhava, é uma das versões, Agnes, inclusive, quando for falar um pouquinho do quilombo, vai trazer uma outra também, mas que eles viviam ali, e José Piolho foi, então, morto, e essa mulher, ela começa a comandar esse quilombo, que fica extremamente famoso por essa iniciativa dela, por essa força, pela independência, por realmente ter uma mulher negra comandando um quilombo que, segundo história, segundo contam, era extremamente bem isolado, Então, assim, tinha toda uma estrutura pensada por Teresa e que levou ela realmente à frente. Teresa, ela não é muito conhecida, principalmente pra gente aqui, do norte, nordeste e do sudeste, apesar de ser uma realmente rainha para o Brasil, uma representação enorme. A história dela não é muito contada nos livros de história. Pra ser bem sincera, eu não conhecia a história dela, assim, antes de pesquisar profundamente, de saber que ela tinha um dia, eu não conhecia. E é uma história realmente incrível, porque é uma mulher negra que liderou um quilombo. Então, realmente, com certeza, ela tá aí num super patamar, É comum que ela seja citada como uma heroína negra, na verdade não é nem como heroína negra, é como uma mulher que foi uma heroína, que foi importante, mas a gente não entendia muito bem por quê. Então por isso que fica essa questão aí de quem foi Teresa de Benguela. Mas depois dessa explicação de Isis, para vocês entenderem quem foi, aí a gente entende por que a liderança dela foi tão importante para o quilombo do Piolho. Primeiro que ela é chamada de estrategista militar. Além de ser chamada de rainha, a mulher tem muitos títulos. Além de ser chamada de rainha, ela também é chamada de estrategista militar, porque os quilombos da época, eles eram organizados de forma que pudesse gerar sobrevivência. Então eles pensavam mais na defesa. Quando os bandeirantes atacavam os quilombos, eles tinham que se defender. Ponto. Era basicamente assim que funcionava. Mas Teresa, que não é brincadeira, ela simplesmente montou uma estrutura que lembra um parlamento. Você tinha algumas pessoas que funcionavam como deputados, tinha o conselheiro, tinha reuniões, tinha toda uma sede para você fazer essas reuniões. E ela também pensava na defesa um pouco além. Na defesa, não só a defesa passiva, em que você espera algo acontecer e vai. Não, ela pensava na defesa em que você se armava para aquilo. Quando chegavam os negros escravizados com algemas ou demais artefatos utilizados para tortura, eles usavam esses artefatos para agricultura ou para a própria defesa. Então eles transformavam tudo aquilo em ferramentas. Não só isso, como se já não bastasse, que eu fui olhando assim, gente, naquela época, gente, isso é século XVIII. Então, ela também fez um sistema em que você fazia parcerias comerciais com outros quilombos, com pessoas que aceitavam aquilo. Então ela se protegeu completamente, ela criou quase uma fortaleza daquilo ali.
e muito bem estruturada por dentro, que era o que faltava nos quilombos. Como as pessoas chegavam, acaba ficando um pouco sem estrutura, todo mundo com muito medo, só pensava em sobreviver, em comer e atacar quem viesse. Não, ela pensou muito mais à frente e a gente vem agora para as versões que a gente tem do falecimento dela, né? Que em 1770 ela foi presa em uma ação dos bandeirantes. O quilombo continuou depois que ela foi presa, e tem duas versões: ou que ela se suicidou para não ser morta pelos bandeirantes, ou que ela teria sido torturada e morta por eles. Não se sabe 100%, né? Porque naquela época eles costumavam demonstrar, né, assim, com a cabeça daquela pessoa que tinha feito, enfim, aquele movimento, e isso não aconteceu com Teresa. Então não se sabe exatamente se ela mesmo preferiu tirar a morte, até que, enfim, se submeter, já que em 1700 a gente ainda tinha, né, escravidão no país, se submeter a esse processo, ou se infelizmente foi torturada. Sobre a origem do Quariterê, eu vi um vídeo que trazia algumas curiosidades históricas falando sobre essa dúvida de se foi Piolho que liderava no início o quilombo, ou se sempre foi Teresa, e Teresa adquiriu a liderança a partir da morte dele, ou se sempre foi Teresa. Por quê? O nome Quariterê, ele é de origem indígena e significa piolho. Só que eles também costumavam dividir os nomes, e Terê era um apelido para Teresa. Então, essa é a base em que eles sustentam de que provavelmente Teresa esteve à frente do Quariterê desde sempre. Mas, de qualquer forma, ela esteve à frente do Quilombo do Piolho durante 2 décadas. Isso é o que a gente tem confirmado. Bom, e como a gente já viu, essa data ela é duplamente especial, pois é o dia de Teresa de Benguela e também é o dia da mulher negra latino-americana caribenha. E como que se deu esse dia, né? Qual foi a origem? Bom, a gente já falou sobre o feminismo aqui em alguns vídeos e a gente sabe que as mulheres brancas sempre tiveram, inúmeros passos à frente do que nós, mulheres negras, enquanto elas estavam pensando em outras pautas, a gente estava pensando aqui ainda no básico. Então, por não se sentirem representadas, né, por esses movimentos feministas de seus países, um grupo de mulheres resolveu se unir e colocar as suas pautas na mesa. Então, em 1992, nesse dia, né, 25 de julho, aconteceu o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas, caribenhas, em Santo Domingos, na República Dominicana, onde justamente elas discutiram sobre temas como machismo, racismo, sobre violência obstétrica, abuso, homicídio, enfim, e pensaram formas de combater essas situações em políticas públicas, né? E daí surgiu essa rede de mulheres unidas que permanece até hoje e, inclusive, nesse mesmo dia, nesse mesmo ano, a ONU reconheceu essa data como sendo o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E como isso já tinha dito anteriormente, a partir de 2014, a gente comemora, né, dá visibilidade a essas 2 datas muito importantes, tanto de Teresa, que foi uma mulher, enfim, incrível para a nossa história, muito importante e que a gente com certeza deve estudar mais, visibilizar essa história, que foi muito apagada, e também dessas outras mulheres que também até hoje, né, lutaram, enfim, pelos nossos direitos, né? Exatamente. Como o Carol trouxe pra gente, né, tem que se destacar, eu acho, a importância desse dia, né, do dia 25, para todas nós, para muita gente que ainda não sabe, né, da existência dessa data e do marco que ela é para nós mulheres negras, porque é isso, enquanto as mulheres brancas estavam indo para as ruas lutar pelos seus votos, as mulheres negras que estavam em casa cuidando dos filhos delas. Então, há aí realmente uma disparidade de assuntos, né? Então, a existência da mulher negra, ela é interseccionalizada por várias questões. Então, não é só gênero, é raça, é questão doméstica, está na base dessa pirâmide, né? Então, realmente é um dia, assim, para se comemorar, tanto internacionalmente, como a gente tem a data, como nacionalmente, com a data que leva principalmente o nome de Teresa. Eu acho que a gente deve, né, conhecer essa história. A gente conhecia pouco, eu mesmo, assim, tinha ouvido no ano passado, mas me aprofundar e entender realmente quem era Teresa, a importância dela para o país, em um momento que ela consegue, né, realmente reunir negros e indígenas em um quilombo que muita gente diz que era bem estruturado, bem performado. Então, assim, é uma mulher que realmente se destaca, né? Seja como mulher, uma mulher líder negra no período que o Brasil ainda era escravocrata. Então, assim, ela realmente era, assim, não sei dizer à frente do seu tempo. Ela estava em 2050, coisa que a gente ainda nem chegou.
sabe? Pois é. Muito Avançadíssima. avançada pra isso. E realmente é uma história que merece ser conhecida. E assim, eu até hoje não sei de livros de escola que levam o nome dela, que trazem a história dela, que, enfim, na minha visão é importantíssima. Sim, com toda certeza. Comenta aqui se você já conhecia a história de Teresa, se ficou sabendo por esse vídeo. A gente quer saber, deixa aqui. E compartilha esse vídeo também, porque essa é a nossa forma de ajudar e de comemorar pela data de sábado, né? Compartilhando essa história, já que o livro de história não tem, a gente leva, entendeu? Então mande para seus amigos, para suas amigas, para as mamães, papais, para todo mundo. Deixa nos comentários para ajudar a gente e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Negar a flor da pele com perfumes. Olha o feitiço que essa nega é. Balanga das pulseiras e costumes. Vida no cabelo, sangra no pé. E ter o mundo inteiro num abraço, mãe. Reverberando amor só pra você entender. Que o corpo é como um grito e dos belos mais bonitos